Olá, Petrópolis! Olá, Rede Petrópolis de televisão, olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube, das redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Programação transmitida ao vivo pelo Canal 10, hoje, nesta quarta-feira, são 22 horas e 24 minutos. Hoje começamos bastante atrasado, nosso programa tem um horário de 21h30 para iniciar, às quartas-feiras, agora na nova programação, mas nós tivemos um corte de energia elétrica e a energia retornou ainda há pouco e nós tivemos que fazer uns preparativos para o programa de hoje. Então, a reprise permanecerá aos domingos a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store. E você vai ficar ligado conosco em nosso programa, via Facebook. Dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Nós estamos no ar agora, viu? Em tempo real. Será um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Não esqueça de dar um like em nossa página. Nossa programação é já transmitida, melhor dizendo, está no YouTube. E para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome Dossiê História e clique na logomarca do programa, escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça de dar um like também em nossa página no YouTube. Lá você encontrará sempre temas direcionados à informação de notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 28 de agosto de 2019, é o 240º dia do ano no calendário gregoriano, que é o calendário que rege o nosso tempo. Faltam 125 dias para o final do ano de 2019 e o tempo não para e nós vamos em frente. Hoje faremos um programa especial. Eu não vou apresentar os quadros que normalmente nós apresentamos, porque eu fiquei devendo a terceira parte da trilogia de A Face do Comunismo. Essa trilogia vai ter que dar uma esticada nela, porque dos 3 programas, das 2 outras trilogias que eu fiz, a primeira sobre o nazismo e a segunda sobre o fascismo, os temas puderam ser condensados em 3 programas. Portanto, deu para cumprir a trilogia. No entanto, a face, o comunismo, a temática é muito longa, muito extensa. E a história do comunismo não começa no ano de 1917 com a Revolução Russa. Tem todo um processo, tanto é que eu consumi 2 programas para colocar no primeiro os pensamentos, né, dos grandes filósofos do iluminismo, e foram consumidos em 2 programas, porque aquilo é a origem. O socialismo na Idade Moderna vem desde o tempo da Grécia, mas o socialismo na Idade Moderna, no pensamento filosófico, social, foi evoluindo e é muito rico, tem muita matéria, muito item para detalhes. Então, hoje, fazendo esse material para o programa de hoje, eu até me surpreendi com algumas coisas que eu fui também aprender e a conhecer hoje na pesquisa que eu fiz. De sorte que eu vou fazer aqui o terceiro programa da trilogia, no entanto, nós vamos ter que fazer 1 ou mais 2 programas para poder concluir, porque o tema é muito vasto, ele é muito importante, ele é atual, ele é latente. E o comunismo, as revoluções socialistas espalhadas pelo mundo, e o movimento socialista e a social-democracia, tudo isso é muito emblemático. E há uma grande parcela da humanidade que se apaixona
não só pelo tema, mas pela ideologia. E é muito importante, então, esclarecer certos fatos. A gente procura colocar isso com a maior isenção, dentro de uma sistemática de ensino pedagógico, entendeu? E esclarecer. A ideia é esclarecer. Fizemos isso com o nazismo, fizemos isso com o fascismo. Então, como é que se inicia esse movimento socialista na Rússia, né? No reinado autocrático do czar Alexander II. Vamos ver aqui a foto do czar Alexander II, que é o imperador da Rússia, em meados de 1860. Ele é o avô do imperador Nicolau II, que é quem vai sofrer posteriormente os reveses da Revolução Socialista de 1917, que, na realidade, foram duas revoluções em 1917, e eu vou explicar isso direitinho também. Então, vamos ver a foto do neto, que é o Nicolau II, esse aí. Esse foi a maior vítima da Revolução Socialista, porque ele foi assassinado juntamente com a sua família, integralmente. Foram 18 membros da família assassinados, inclusive o irmão dele, para quem ele tinha renunciado a dinastia, o reinado, o império em favor do seu irmão, e o seu irmão também foi eliminado pelos bolcheviques. Então, o movimento socialista se inicia na Rússia. Pode voltar a imagem para mim, por favor? O movimento socialista se inicia na Rússia a partir de meados de 1860, por intermédio de um intelectual socialista e escritor russo, Nikolai Chernyshevsky. Quer dizer, nós vamos aqui conhecer uma série de nomes que nós nunca imaginávamos que pudessem ser os artífices e as pessoas centrais nesse movimento socialista na Rússia, que depois virou União Soviética. Chernyshevsky, através de um romance, olha só como é que as coisas começaram. Ele escreve um romance em 1863. E esse romance é de muito sucesso. Narra uma história que vai dar aso a um comportamento sexual subversivo para os costumes da época. Estabelece uma nova moda entre jovens instruídos. Era o seguinte, pela novela que ele contou, mulheres fugiam da família repressora, porque naquela época uma filha, para casar, tinha que ser donzela, e ao mesmo tempo ela era prometida pelos pais. O casamento era principalmente entre os nobres, a filha era uma moeda de troca para os interesses políticos da época. Então a filha só casava com o noivo que fosse de interesse da família. Então, depois desse livro, esse livro trata de um romance exatamente de uma moça reprimida nesse contexto. E aí elas fugiam e faziam casamentos fictícios. E esse casal vivia junto, mas sequer tinha relações sexuais. Era um casal que a moça fugia, casava para ela sair daquele contexto de solteira, casava de qualquer jeito. Às vezes esse casamento era feito num dia e anulado dias depois. Anulado não, era separada. Ela se separava dias depois. E outros casos ficavam vivendo juntos, mas não tinham relação sexual, porque eles não casaram por atração, casaram apenas por interesse, por conveniência. Então, mais tarde, essa moça arranjava um amante, um marido, o rapaz também separava e casava com outra, e houve casos, nesse romance aqui, que ele contou que esse personagem, ele casou com essa moça e depois ele simplesmente ficou vivendo com ela, ela arranjou um outro homem, aí ele saiu, casou com outra mulher, depois voltou com a outra mulher, os quatro ficaram vivendo juntos em comunidades dentro do lar. E isso tudo já influenciado pelas ideias socialistas, porque Nikolai Chernyshevsky, ele era um socialista e ele propagava essas ideias. Então, no socialismo, todas aquelas barreiras que haviam
da família tradicional, tudo aquilo tinha caído. É mais ou menos isso que eles estão querendo implementar agora aqui no Congresso Nacional, com essas novas leis aí, que nós temos aí, a lei do poliamor, né? Então, o que aconteceu? Esse romance caiu no goto da juventude. Os jovens começaram a ler esse livro, e um falar com o outro, e isso tornou um best-seller. E todas aquelas ideias socialistas foram introduzidas também nessa novela dele, nessas histórias. E aí, popularmente, começou a surgir a ideia de que aquilo era um homenagem a Troar, de que havia relação de mais de um marido com uma mulher ou de mais de uma mulher com um homem. Então, o homenagem a Troar foi induzido essa ideia em função desse livro na sociedade russa da época, uma sociedade tradicional, uma sociedade aristocrática, e, ao mesmo tempo, havia uma diferença muito grande entre os nobres e as pessoas do povo. As pessoas do povo, quando passavam na calçada pelo nobre, eram obrigadas a dar permissão para que o nobre tivesse preferência de passagem. Enfim, era uma sociedade extremamente fechada e aristocrática. E esse romance do Chernyshevsky dá aso à imaginação em sua obra literária, cuja crítica diz que a obra fora mal escrita. Na realidade, Chernyshevsky inspirou-se em romances de Rousseau, onde algumas situações de vivência destes casais colocava em prática o socialismo cotidiano, ingredientes como a hierarquia, a subordinação e a divisão social. Quer dizer, eles pregavam isso, contra a hierarquia, pregavam a subordinação, a insubordinação, melhor dizendo, a qualquer tipo de classe ou de autoridade, e também eram contra a divisão social. Para eles não existiam os nobres, eram todos iguais. E daí vem aquela ideia da comuna, aquela ideia que vinha lá da Revolução Francesa e estava influenciando, estava modificando a mentalidade da sociedade da época. Nós estamos falando aqui de 1863. Para 1917 havia uma distância bastante grande. Falavam então em igualdade, em não se curvar aos arrogantes aristocratas da época, fugindo de suas famílias controladoras e dedicando-se ao bem comum. Então, muitas meninas saíram de casa, muitos rapazes também saíram de casa, porque eram prometidos a casar com outras moças que eles não queriam casar. Então, era uma prévia do que viria a acontecer na nova família do século XX. Quer dizer, ali estava se construindo um novo pensamento, um novo comportamento, uma nova maneira de viver dos casais, que isso foi se implementar aonde? No século XX, onde o casamento deixou de ser um interesse de família, interesse de Estado, para casamentos de amor. As pessoas, no século XX, começaram a se casar por amor, por atração. Então, namoravam, noivavam, e os pais foram cedendo à vontade dos filhos. Então, aquilo ali era uma prévia do que fora ocorrer no século XX. A primeira revolução russa espocou, como eu falei lá anteriormente, houve duas revoluções no ano de 1917. A primeira revolução espocou em fevereiro de 1917. Isso pelo calendário juliano, que era o calendário da Rússia. Era o mesmo calendário da Grécia. Eles eram cristãos ortodoxos, então seguiam o calendário juliano. E março, pelo calendário gregoriano. Então, a primeira revolução foi pelo nosso calendário, em março de 1917. E o que aconteceu nessa primeira revolução? A destituição do imperador Nicolau II, pelas pressões econômicas da época. O povo estava passando fome, o imperador ele era um absolutista e ele colocava a autoridade dele de forma austera, sufocou algumas revoltas,
morreram pessoas, enfim, estava uma situação econômica que vinha desde o final do século XIX, quando ele assumiu, ela vinha se agravando. Então, onde há fome, não há concordância, não há paz, não há tranquilidade. E então ele renuncia ao cargo, né, de imperador, e em favor de seu irmão, e parte para o exílio. O Kerenski assume, a monarquia acaba, o Kerenski não deixa o irmão dele assumir, aconselha a não assumir, porque ele não teria nenhum apoio político, não teria apoio popular, então o irmão também não assume e também parte para o exílio. E depois, posteriormente, ele é assassinado no exílio também pelos bolcheviques. Aí vem a segunda revolução. Aí o Kerenski vem, assume, começa a governar e as crises permanecem. Nesse ínterim, os comunistas, os bolcheviques, vamos dizer assim, eles já estavam preparados, armados, e eu vou descrever como eles já chegaram forte nessa época. Em 1917, a Rússia estava em guerra mundial, era a Primeira Guerra Mundial, e ela estava do lado dos aliados contra o Império Alemão. E estava perdendo espaço para o Império Alemão ali no front, porque eles estavam muito enfraquecidos. E estava dividida, e começou a revolta interna. Aí não aguentou, o Kerenski não aguentou e caiu pelas mãos do Lenin, que já então, com os bolcheviques, que era assim, o grupo majoritário do Partido Operário Social-Democrata da Rússia, ele avança com a Revolução e toma o governo e destitui o Kerenski. Então, essa é a segunda revolução, sob o comando de Lenin. Eu tinha até um filme para passar, mas eu devo passar esse filme na semana que vem, porque, infelizmente, por uma situação técnica, não foi possível passar esse filme hoje. Então, o Lenin era o líder da facção majoritária dos integrantes. O nome do partido, POSDR, Partido Operário Social Democrata, enquanto os mencheviques, que era a minoria do mesmo partido, eram liderados por Julius Martov, e eles não se bicavam, o Lenin com o Martov. Mas, como eu falei, tudo começou lá atrás, a partir de meados da década de 1860. Menshevik é uma palavra russa, inclusive tem uma origem russa da palavra. Eu gostaria até que passasse aí, eu tenho uma edição dessa palavra em russo que se traduz em... Não, é só um quadro de uma palavra, Menshevik. Está em branco com fundo azul. Estava no início do programa. Isso aí. Então está lá, a palavra em russo, Menshistvo, que significa minoria. A tradução, vamos dizer assim, a transladação dessa palavra para o nosso idioma seria Menshevik, que é a minoria. Eles têm uma história interessante, eles tiveram que fugir de lá, porque estavam ameaçados de serem mortos pelo Stalin, e eles se estabeleceram na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. E ali nasce a social-democracia, ou então... originariamente, não foi nem a social-democracia que eles criaram o fabianismo. O fabianismo, que é um movimento inspirado no imperador Fabiano, lá 500 e 600 a.C. Ele era um cônsul romano e ele tinha esse poder de negociação, de convencer as pessoas com o objetivo de conquistar o poder, conversando, dialogando. Ele estabeleceu, ele inaugurou essa, vamos dizer,
esse modo de negociar o poder para a época que era sui generis, né? Porque naquela época se resolvia tudo na espada e ele resolvia na conversa. Então, inspirado nesse cônsul romano Fábio Maximus, agora não lembro todo o nome dele, foi inaugurado na Inglaterra o fabianismo, que, posteriormente, Fernando Henrique Cardoso, durante seu exílio, se interessou muito por essa corrente, por esse estilo, e já estava evoluído para a social-democracia e o FHC, então, se filia a esse pensamento socialista do fabianismo, que foi o que ele implementou aqui no governo dele. O fabianismo nada mais é do que um comunismo progressista. Começa com muito papo, com muita conversa, e no final vai avançando, vai contaminando, vai minando todas as instituições democráticas, até que no final, ele, nesse objetivo, através desse progredir, nessa marcha de progressão, eles então tomam totalmente o poder. Então, o livro de Chernyshevsky tornou-se sagrado àquela geração de estudantes radicais russos. Ao mesmo tempo, as reformas do czar, à época, Alexandre II, liberalizaram e expandiram as universidades, dando oportunidade a que não nobres se tornassem estudantes. O governo apostava em novos talentos a serviço da burocracia estatal. O Alexandre II, avô, aquele que eu mostrei na foto primeiro. Vamos botar a foto dele aí novamente, o Alexandre II, czar da Rússia. Vamos lá, vamos ver. Aí, ele foi um modernista, ele foi uma pessoa assim, bastante democrático para a época. Ele queria fazer era um reformador, ele queria fazer uma grande reforma na Rússia e queria dar à classe média uma possibilidade de crescimento. Então, o que ele fez? Ele começou a expandir as universidades e começou a autorizar que jovens que não fossem nobres ou filhos de nobres se tornassem também estudantes universitários. Por quê? Ele apostava em novos talentos a serviço da burocracia estatal. E achava também que, colocando o maior número de pessoas na universidade, ele teria no futuro, para a Rússia czarista, ele teria cientistas, engenheiros, médicos, enfim, ele daria uma nova cara, uma nova face à Rússia. Na prática, isso não surtiu o efeito positivo, porque, a partir do momento que os jovens entraram na universidade, jovens de classe média, filhos de campesinos, filhos de burgueses, o que ocorreu? Eles começaram a conhecer a ciência, começaram a conhecer as ciências sociais, enfim, começaram a estudar os grandes pensadores e filósofos, e aí foi formado uma nova geração na cultura estudantil radical. Começou a aparecer radicais. E aí começa a nascer o perigo. Eles eram radicais e intolerantes para com a monarquia e o regime czarista. Eles eram comprometidos com a ciência e estavam voltados simplesmente a libertar o povo das amarras dos aristocratas. Como também ocorreu nas décadas de 1960 e 1970 em toda a Europa, principalmente na França. E também aconteceu aqui no Brasil, esse período de 1960 e 1970, onde várias pessoas da classe média, classe média baixa, começaram a ter acesso às universidades, principalmente às universidades públicas, começou a mudar a cabeça também aqui no Brasil. Então, esse foi um período de 1960 a 1970
que em todo o mundo começou a haver revoltas, começou a haver revoluções, começou a haver movimentos de contestação. Quer dizer, são todos fenômenos que acontecem na humanidade e no mundo em determinados períodos. Então, esses estudantes desafiavam a autoridade usando um discurso direto, irreverente e vestindo roupas simples e surradas. Estava dada a largada para o socialismo. Quer dizer, até filhos de burgueses ricos abandonaram a família e foram viver para o socialismo. Quer dizer, era um pensamento empolgante para aquelas gerações daquela época, porque estava começando, não se tinha ideia de quais as consequências, o que poderia acontecer com o socialismo, como de fato veio a ocorrer posteriormente. Agora, o Chernyshevsky, que até então era o grande pensador da época, lá pelos idos de 1863, 1870, o que aconteceu com ele? Em 1883, ele foi preso e foi para o exílio. E aí, ele some do mapa. E herda as suas ideias e liderança uma pessoa chamada Petr Lavrov. E Petr Lavrov torna-se o principal defensor das teses socialistas da época. Para Petr, os estudantes deveriam dominar a ciência e se preparar para a nova ordem, em vez de se engajar em uma revolução destrutiva. Então, esse Petr, ele era mais moderado. E, embora Lavrov não fosse marxista, ele era um socialista russo. E muitos contatos com os marxistas ocidentais europeus, sendo um dos contemplados, inclusive, com o pudim de Natal de Engels. Engels, que era o companheiro mais estreito de Marx nas suas obras literárias e nas suas ideias socialistas. Havia uma segunda visão naquele contexto, a de Mikhail Bakunin. Ou seja, a cultura ocidental, ele dizia, era burguesa e filistina. Filistina no sentido de inculto, cujos propósitos são puramente materiais, né? E os estudantes deviam se fundir ao campesinato, absorvendo sua cultura inerentemente coletivista, corporificada em sua tradicional comuna camponesa. Bakunin era o pai da anarquia na Rússia. Ele tinha a visão de que a Revolução Camponesa, com as suas raízes no banditismo russo, iria destruir o Estado russo-alemão, fundamentalmente alienígena. Romanov tinha origens germânicas, por isso que ele atribuía à família imperial o Estado russo-alemão, né, por causa dessas origens germânicas. Muito bem, então, deixa eu ver aqui, quanto é o horário que eu tenho ainda? 26 minutos, muito bem. Mas foi a França que deu o precursor do movimento mundial anarquista, Pierre-Joseph Proudhon, é o grande anarquista francês, ainda no final da primeira metade do século XIX. Veja bem que todo esse processo socialista, ele não vem com a Revolução de 1917, ele vem lá de trás. Ele vem do século XVIII, passando pelo século XIX, passando por Marx, e aí foram cada vez mais surgindo socialistas. Ainda no final da primeira metade do século XIX, mas o movimento anarquista nasce efetivamente com a primeira internacional chamada AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, a considerada a primeira internacional socialista, na realidade a internacional AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, como o socialismo estava crescendo muito naquela época, e todas as classes operárias do mundo
se uniram em torno do socialismo, cresceu demais. Então, resolveram, sob os auspícios de Marx, fazer essa primeira internacional, e foi em Londres, na Inglaterra. Chamava-se Internacional da AIT. Ela foi fundada em setembro de 1864. E o mentor, como eu falei, era Karl Marx. Era o Encontro Internacional dos Operários Mundiais. Então, muita gente de muitos locais foram para lá. Acredito que até brasileiros, norte-americanos, argentinos, muitos foram para lá, porque o Brasil também, já nessa época, começava a surgir com algumas indústrias. Então, o pensamento, vamos dizer, socialista no Brasil, já pairava na cabeça de algumas pessoas, principalmente alguns imigrantes italianos, porque quando eles vieram para cá, muitos eram anarquistas. Então, eu acredito que o seio desses anarquistas foi aqui em Petrópolis, no local onde está essa emissora aqui, um pouquinho depois, né? A emissora está no Itamaraty, mas começou ali, em Cascatinha. Então, a segunda Internacional Socialista foi em 1889 e se desintegrou durante a Guerra de 1914. Então, nessa segunda, houve uma reorganização, mas a Primeira Guerra Mundial dissipou, desintegrou totalmente. Por quê? Quando as suas seções mais importantes violaram os princípios mais elementares do socialismo, ao apoiar seus governos imperialistas na Primeira Guerra Mundial. Quem assistiu o nosso programa da trilogia do fascismo, e lá nós registrávamos que o Mussolini foi expulso do Partido Comunista por isso, porque o Partido Comunista Italiano, que era o Partido Socialista, ele era fiel à orientação da Internacional Socialista, no sentido de que não fosse apoiar nenhum dos lados da Primeira Guerra Mundial, porque eles consideravam ambos os lados imperialistas. E o Mussolini, então, resolveu apoiar, e ele foi expulso do partido por causa disso. Ressurge, então, como organização totalmente reformista em 1923. Ele foi desintegrado em 1914, e aí ressurge em 1923. E tem uma segunda e meia internacional, em Viena, em 1921. Porque eles chamam de segunda e meia, porque provavelmente teve uma outra em 23. E teve uma terceira internacional, chamada de Comiterme, The Communist International. Desintegrou-se em 1943. Essa foi criada pelo Stalin. E ele a desintegrou em 1943 como um gesto de conciliação de Stalin para com as forças aliadas dos Estados Unidos e do Reino Unido e todos os demais aliados europeus que lutaram juntamente com os soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Agora vem, por último, uma quarta internacional fundada por Trotsky, em 1938, após a sua expulsão da Rússia. Trotsky, então, foge da Rússia, vai para o México e lá ele programa uma quarta internacional em 1938. Aliás, ele foge posteriormente, né? Em 1938 ele forma, eu não sei se ele fugiu em 1939, 40, não estou bem lembrado, mas ele forma, então, essa quarta internacional em 1938. E, posteriormente, ele é assassinado pelo Stalin, não me lembro qual foi a data do assassinato dele. Travou-se um debate entre ambos, Lavrov e Bakunin. As suas desavenças tinham um ponto comum de concordância. E aí é que é o ovo da serpente. Nas suas desavenças tinha um ponto comum de concordância, que era
a revolução deveria começar no campo, ao contrário de Marx, que entendia que a revolução deveria ser conduzida pelo proletariado. Inúmeros jovens radicais abandonaram os estudos e a família e foram para o campo, atraídos por essas ideias. Vestiram-se de camisa vermelha e calça folgada, enquanto as mulheres de blusa e saia branca. Abandonaram também os pais, as mães, a família e foram para a luta, viver e alimentar o pensamento socialista da época e o movimento. E esse movimento acabou, no final, fracassando, porque eles eram muito ingênuos e abriram muito para todas essas... para toda a sociedade russa, sabia o que estava acontecendo, porque eram grupos abertos, e eles discutiam abertamente essas questões. E aí o que aconteceu? Veio a repressão do regime. Esse Alexandre II reprime inúmeros jovens, e eles foram sentenciados em julgamentos de 1877 e 1878. Os socialistas, então, partiram para uma melhor organização. Quando eles viram que não poderiam abrir totalmente esse movimento deles, eles, então nós vamos para a clandestinidade, para não sermos presos. E aí, então, nasce o ovo da serpente. Foi aí que nasceu tudo. Foi aí que começou toda essa violência do socialismo, de morte, de terrorismo. Tudo começa aí, a partir exatamente deste incidente. Por quê? Eles precisavam ser mais secretos e conspiracionais. Em 1879, uma ala do movimento, logo depois que aquela turma foi presa, né? A turma foi presa e julgada entre 1877 e 1878. E, em 79, um ano depois, uma ala do movimento socialista russo, que se intitula com o nome de Vontade do Povo, e, em russo, significa Narodnaya Volya, criou um modelo de todas as organizações terroristas do mundo moderno. Aí o bicho começa a pegar. Forma piramidal a organização, um sujeito lá em cima, e vem a estrutura toda até a base, subordinada àquela cúpula. E era composto por células separadas, que, por razões de segurança, deveriam ignorar as atividades das demais. E isso perdura até hoje. Todas essas células terroristas, elas são individualmente, não têm relação uma com a outra, e elas respondem piramidalmente a uma cúpula. Isso por razões de segurança. Um grupo deveria ignorar as atividades dos demais. Esse grupo, chamado Vontade do Povo, foi também a primeira organização a usar a inovadora tecnologia de explosivos, recém-desenvolvida pelo empresário Alfred Nobel. Não sei se o Prêmio Nobel tem alguma coisa a ver com esse Alfred Nobel, ainda não tive tempo para pesquisar isso. Naquele ano, o movimento decretou uma sentença de morte a Alexandre II. Eles queriam se vingar, porque Alexandre II, o czar, mandou prender, e acredito até que alguns foram executados naquela prisão, daquele primeiro grupo de jovens. E aí o que eles fizeram? Cumpriram. Em 1881, 2 bombas de mão foram atiradas na carruagem do czar. Vamos ver novamente a foto dele, do czar Alexandre II, que então é o personagem que se despede aqui da nossa história. Não, esse é o Alexandre III,
Alexandre II, o outro, aquele que você colocou primeiro. Não, esse é o Nicolau II. É o outro. É aquele primeiro. Este, exatamente. Então está aí. Esse é o Alexandre II. E o Alexandre II, então, sai da cena da nossa história aqui. E assume, então, seu filho, o Alexandre III. Vamos ver a foto do Alexandre III. É esse aí. Alexandre III, filho do Alexandre II, sucede seu pai, e ele, então, é mais conservador. O pai era mais progressista, era mais aberto, mais ligado. Embora fosse um governo ditatorial, absolutista, ele tinha ideias mais avançadas. Esse não, esse era mais conservador e fechou mais ainda o regime. E começou a perseguir mais ainda. E houve inúmeros atentados. E ele sucede, então, o pai, logo em seguida a morte dele, e governa até falecer em novembro de 1894. Mas aí ele morre por morte natural, acometido de nefrite, uma doença dos rins, sendo sucedido, então, por seu filho, o Nicolau II. Vamos ver aqui o Nicolau II, coroado em 1896. Nicolau II. Vamos à imagem dele. Nicolau II. Por favor, pode trocar a imagem para Nicolau II. Esse. Coroado em 1896 e foi assassinado juntamente com toda a família pelos bolcheviques em 1918, no exílio. Mataram 18 membros da família. Os 5 filhos, a esposa e ele foram fuzilados lá na residência onde eles estavam no exílio pelos bolcheviques. E ainda violaram os cadáveres, fizeram sexo com as filhas e com a esposa, depois de mortos. Foi uma cena horrível. Roubaram tudo que tinha lá, destruíram a casa. Foi uma loucura. E aí, seguiu-se uma dura repressão pelo novo czar. Estou voltando aqui no Alexandre III, hein? Aquele filho do Alexandre II. Foi uma dura repressão pelo novo czar Alexandre III contra os terroristas e o seu mais proeminente teórico, Petr Tkachev, filho de um nobre insignificante, e ele sustentava que somente a ação de uma pequena minoria revolucionária poderia trazer o socialismo ao país. Então começou uma guerra entre o Alexandre III e essas novas falanges socialistas. Só para ter uma ideia, na década de 1880, Akhmetov passa a ser um modelo a ser seguido pela juventude russa e fora responsável por um atentado contra a vida de Alexandre III, em 1887. Era a ação do grupo 1º de março, só que esse foi frustrado. Eles também tentaram matar o Alexandre III, e foi frustrado. E Alexandre Ulyanov, que fora preso e executado, ele era irmão de Vladimir, que também era terrorista. E sabe quem era Vladimir? Mais tarde ficou conhecido como Lenin. Então, voltamos aqui ao nosso texto inicial, falando de Lenin. Terroristas e socialistas russos continuaram a agir durante toda a década de 1890. E eles mataram milhares de oficiais, entre eles vários ministros. Estima-se que mais de 17 mil pessoas morreram em decorrência do terrorismo nos 20 anos anteriores a 1917.
Então, esse era o tema que nós propusemos para hoje. Está lá o nosso personagem da história de hoje, o Lênin. Quando o Lênin assume, em 1917, deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho ainda, tem 9 minutos. Tem uma câmera ali em frente, eu não posso ver, não posso nem controlar. Se puder tirar essa câmera para mim, eu agradeço. Então, o que nós depreendemos do que vimos hoje e estudamos é que o Lênin, quando ele assume em 1917 e consegue derrotar os brancos facilmente, eu tinha hoje um vídeo para passar aqui, de mais ou menos 5 minutos, que mostrava essa sequência. Infelizmente, não foi possível. Então, o Lênin vence essa revolução em 1917 de uma maneira muito simples, muito tranquila, porque havia toda aquela preparação desde 1860. Desde 1860 foi se construindo um pensamento, uma ideia socialista que foi minando a Rússia czarista. Nós devemos tirar uma lição disto. O Brasil passou recentemente por um período caminhando para um socialismo. Inclusive um socialismo destruidor. Um desvario total, o nosso dinheiro, as nossas reservas todas sendo levadas para a Internacional Socialista, países ditaduras comunistas. Havia um caixa 2, havia também o dinheiro que saía, mas depois voltava. E dá para pensar muito bem por que tanto dinheiro foi utilizado em roubalheira, em desvio de finalidade. Inclusive, esse dinheiro que era lavado lá fora e depois voltava, esses recursos estão aonde e guardados para quê? Dá para pensar seriamente nisso, se não seria uma revolução comunista, socialista, preparada para a compra de armamentos, para exércitos mercenários, de soldados internacionais aqui, enfim, dá para pensar muita coisa em relação a isso. Felizmente, faltava uma coisa que a Dilma não conseguiu, para ela poder concluir a missão, ainda no governo dela, de dar o golpe da ditadura, que é o que ela pretendia fazer. Ela tinha pressionado os generais para que a AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, pudesse ter uma modificação no seu currículo. Eles queriam modificar o currículo da AMAN, ou seja, eles queriam inserir na AMAN uma nova filosofia militar, uma filosofia de esquerda, para preparar aqueles jovens futuros oficiais a terem um raciocínio de esquerda. Porque isso eles conseguiram na rede escolar. Eles conseguiram, contaminaram. Então, com o sucesso da contaminação na rede escolar, com muitos desses jovens, eles achavam que poderiam fazer isso nas escolas militares. Mas aí os generais disseram, não, nananina não. Não vamos permitir. O controle é nosso e quem vai fazer o currículo somos nós. Então, a Dilma não conseguiu. Porque se no Brasil você não modificar a mentalidade dos nossos atuais militares de um pensamento conservador para um pensamento de esquerda socialista, não vai haver possibilidade de se fazer uma revolução socialista no Brasil. Porque os militares brasileiros são extremamente ligados à democracia, às instituições e ao conservadorismo democrático. Então, não haverá essa possibilidade, ao contrário daquilo que ocorreu lá na Venezuela e ao contrário do que ocorreu na Bolívia
e os militares argentinos que até agora não se manifestaram. A gente não sabe como está essa formação cultural dos militares argentinos. Eles não se manifestam em nada. Então, o Brasil hoje tem seguramente, como seguros, né? Seguramente seguros seria um pleonasmo, mas seguro de si, de que, como aliás, eles podem contar com o Chile e o Paraguai e a Colômbia. Porque o resto, a qualquer momento, pode ser modificado. Peru, Uruguai, Argentina, nós estamos vivendo uma fase realmente difícil. No passado, nós tivemos o militarismo de esquerda aqui. Tivemos muitos militares de esquerda, que foram aqueles da fase do tenentismo, ainda na década de 20, e muitos seguiram Carlos Prestes e as novas ideias socialistas que surgiram na época. Eles se revoltaram contra a nossa aristocracia, que dominava o poder da República Velha, que roubava, que fazia, que acontecia, e esses militares foram se revoltando. Por isso que vem aquelas revoltas, aquelas revoluções todas da década de 20 e 30, onde muitos desses tenentes depois galgaram postos altíssimos, e alguns eram de esquerda, são principalmente aqueles que se uniram ao Getúlio Vargas. E tinham outros militares que eram ligados à direita, vamos dizer assim, não propriamente à direita, mas aos integralistas, né? Não podemos considerar que os integralistas sejam de direita, nem fascismo, nem nazismo seja de direita. A direita está mais ligada à democracia, liberdade, etc. E esses regimes são totalitários, estão na faixa da esquerda, né? De sorte que nós tivemos uma situação de muita sorte, o Brasil não ter virado um país comunista. Logo lá em 64, como em 35, na intentona, e agora, por último, com os governos do PT. Porque a esquerda ela é sempre progressista. Progressista no sentido de progredir na sua marcha, nas suas intenções, nos seus ideais, do objetivo maior, que é o comunismo total. E o comunismo total é o comunismo absoluto. Isso está muito retrógrado, muito atrasado, porque até a China está saindo disso. A China está paulatinamente se tornando um país capitalista. E ela tem ainda mais alguns objetivos a galgar antes disso, mas a tendência é se tornar capitalista cada vez mais, inclusive diante dos desafios que a China agora vai passar, em função do cheque, não o cheque-mate, mas o cheque que o presidente dos Estados Unidos deu na China recentemente. Então, é muito bom a gente rever nesses estudos os fatos como aconteceram na União Soviética. E aí o Lenin, o nosso personagem Lenin, nadou de braçada quando resolveu fazer a revolução e destituir o Kerensky. Kerensky não tinha energia suficiente para resistir àquela avalanche, àquela falange de gente marchando sobre Moscou, tomando o poder em Petrogrado, em Moscou, enfim, todas as cidades mais importantes da Rússia. E eles, então, nadaram de braçada, pegaram o poder e aí fizeram uma limpa. Começaram a matar todo mundo, foi um desastre. Então, num outro programa, nós vamos ver essa parte. Nós estamos encerrando nosso programa, falta pouco mais de 30 segundos. Eu quero aqui agradecer a atenção de vocês, dizer a quem chegou agora que esse programa é ao vivo, ele começou um pouco mais tarde hoje, em função do corte de energia elétrica que nós tivemos aqui nos estúdios, mas nós estamos gravando e esse programa será passado à reprise no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Obrigado pela audiência e até a semana que vem, uma nova atração ao nosso programa. Até lá.